Pessoal, aula de Sociologia, página 79 do nosso caderno do aluno, tá? O tema deste bimestre vai ser iniciado com a organização política do Estado brasileiro. Então, a gente começa lá com uma frase. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Montesquieu. Gente, essa frase de Montesquieu, ele vai justamente dizer que existe uma grande importância para que a gente seja um país tripartite, que tenha três poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, aonde cada um exerce o seu poder de acordo com a sua colocação, tá? Então, o executivo, ele vai executar as leis, vai pôr ela para rodar, né? O legislativo vai legislar, ele vai criar a lei, depois vai dizer se tá boa ou não, e aí ele manda pro executivo, e o judiciário tem o papel de julgar as leis de forma a que a população fique a contento, tá? Se nós pararmos para analisar esse sistema tripartite, eu tenho um poder executivo eleito pelo povo, um poder legislativo eleito pelo povo e um poder judiciário que não é eleito pelo povo. Então, independente da nossa ideologia, nós temos que ter claro, né, na nossa mente que nós colocamos, e o que é a democracia? É exercer o poder do voto e colocar o meu representante lá. Desta vez não ganhou o representante que eu gostaria? Não, mas como eu vivo numa democracia, eu tenho que aceitar aquilo que está aí. Não adianta eu ficar só criticando, que isso não vai me levar a absolutamente nada. Então, aí, temos que aceitar, certo? Porém, por outro lado, você tem um problema no Brasil hoje que aonde o legislativo ele está se intrometendo nos outros poderes. Ele está legislando, ele está trocando os papéis dos poderes, né? Então, no momento 1, ele vai pedir para vocês observarem os mapas abaixo. Então, observem aí. Olha só, qual dos dois pode ser chamado de estado? Qual é? Qual é? Nós temos lá Brasil e São Paulo. Esses são os mapas. Qual pode ser chamado de estado? Os dois? Nenhum? Ou é os dois? Gente, até 1889 nós tínhamos uma forma de governo que era a monarquia. Tá? Após a independência, nós nos tornamos uma república, tá certo? E uma república, ela vai ter uma forma de governar um pouco diferente da monarquia, certo? Se nós pararmos para analisar, na monarquia eu tinha um rei que comandava tudo, tudo estava à mercê do rei, com auxílio da igreja lá nos séculos atrás. A palavra Estado, ela vai ser criada no século XIII, e aí ela vai mostrar e ter um país soberano, ou seja, um Estado soberano. Tá? E dentro da nossa república, é isso o que nós temos hoje. Nós já tivemos alguns nomes para a nossa terra, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O selo e a bandeira e o hino nacional. Esses são os símbolos da pátria, tá certo? Esses são os símbolos brasileiros. Todo estado, todo país vai ter seus símbolos também, tá? Aí, na página 80, vocês vão observar aí. Você sabe a resposta da pergunta acima?
Para alguma dúvida ou não sabe mesmo? Pesquise nos livros. Ele está se referindo aos dois mapinhas, o do Brasil e de São Paulo, né? A questão de estado. Então vamos lá, gente, o que é estado? Já falei para vocês que a palavra estado foi criada no século XIII. Qualquer país soberano com estrutura própria, politicamente organizado e que tenha um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação é um estado. Tá certo? Então, existe o Estado Federativo, que é o Brasil. Inclusive, se nós pararmos para analisar aí, que ele está perguntando que como chama o Brasil oficialmente, logo quando os portugueses chegaram, nós fomos Ilha de Veracruz, depois nós fomos Terra de Santa Cruz, depois a gente foi Império do Brasil, depois a gente foi a República Federativa do Brasil, que é o país soberano com essa estrutura política própria. Um sistema tripartite entre executivo, legislativo e judiciário. Tá certo? Aí ele está perguntando por que o nome Estados Unidos do Brasil foi substituído se o Brasil é a união dos seus estados. O que significa dizer República Federativa do Brasil? Eu tenho estados diferentes. Eu tenho Minas, eu tenho São Paulo, eu tenho Rio de Janeiro, Amazonas, Manaus. São estados que unificados eles vão formar o Brasil, tá? Mas aí substituiu-se pela República Federativa do Brasil. Então, esta é a atividade que eu quero para a próxima aula. Então, para a próxima aula, será necessário que você aprofunde seu entendimento sobre o uso da palavra Estado. Por isso, faça uma pesquisa buscando dados e informações em fontes oficiais e anotem em seu caderno o levantamento, o ajudará em um debate na próxima aula. Não haverá debate, mas eu quero esta atividade escrita no caderno e me enviada por WhatsApp no próximo dia 20, certo? Que é quinta-feira que vem, ok? Gente, obrigada, boa noite, eu aguardo as atividades. Amanhã dia 14, às 19 horas, eu vou estar disponível no Meet para qualquer dúvida que vocês tenham, tá?